Ei, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a seção feita por planos paralelos à base da pirâmide e do cone. Esse é o tema da semana 3 do PET 7 do segundo ano do ensino médio. E eu sou a Asla Bianca. Vamos começar falando da pirâmide. A seção transversal de uma pirâmide é a região obtida pela interseção não vazia e não unitária da pirâmide com um plano paralelo ao plano de sua base. Tá? Então, esse plano paralelo ao plano da base não pode conter somente o vértice ali da pirâmide e nem estar além dela. Né? Tem que estar na pirâmide mesmo, ali, interseccionar ela. A gente conseguir essa seção. Tá? E uma observação é que todas as seções de uma pirâmide são polígonos semelhantes ao polígono que constitui a sua base. Nós vimos na semana 1 que temos pirâmides de base triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal. Então, assim, né, a seção transversal vai ser semelhante à base da nossa pirâmide. E aí, feita essa seção transversal de uma pirâmide, o plano para o plano de sua base vai separar a pirâmide em dois poliedros. Então, um desses dois poliedros é a pirâmide semelhante à pirâmide original e o outro um tronco de pirâmide de bases paralelas. Então, nós temos a pirâmide, vamos ali, né, fazer a seção transversal, e aí essa parte de baixo vai ser o tronco da pirâmide, e a parte de cima é uma nova pirâmide. E aí, onde que nós encontramos um mapa de tronco de pirâmide? Olha, trouxe aqui para vocês dois exemplos. O primeiro é de um carrinho de mão, né, usado muito em construções, né, e depositam areia, tijolos, né, entre outros, né, britas e etc. Ali na construção, também para jardim, né, construir um jardim, fazer manutenção, enche de terra, coisas, né. E aí, no caso, essa daí seria uma pirâmide quadrangular, né, olha só. E no segundo exemplo também seria uma pirâmide quadrangular. Esse outro exemplo é de um sustento ali, né, da base de esculturas, por exemplo, né, nesse caso nós temos a estátua do Ayrton Senna lá em Copacabana, então ela está em cima ali, está sobre um tronco de pirâmide. Agora nós vamos ver a respeito do cone, tá? A seção dorsal de um cone é a região obtida pela interseção não vazia e não unitária do cone, com um plano paralelo ao plano de sua base. Então, é bem semelhante ao que nós fizemos com a pirâmide, né? Só que agora nós vamos fazer com o cone. E aí, todas as seções transversais de um cone circular são círculos, né? E aí, após feita a seção, semelhantemente à pirâmide, né, a seção transversal do cone, né, no plano paralelo ao plano de sua base, vai separar o cone em dois sólidos. Sólidos vai ser, novamente, um cone semelhante ao cone original. Então, assim, vai ser algo semelhante à figura que a gente tinha inicialmente, como na pirâmide, tá? E o outro vai ser um tronco de cone circular de bases paralelas. E nós encontramos esse formato. Olha, essa primeira imagem aí à esquerda, uma abajur, que a cúpula dele tem o formato, né, de tronco de cone. As demais figuras são vasos, né, alguns mais compridos, mais finos, né, demoram mais para abrir, se alongam mais, outros mais curtos. Nessa foto que tem um gancho aí, né, onde nós vemos essas flores roxas, na verdade, não é bem, eles fizeram de um vaso, mas é como se fosse uma bacia, né, um recipiente aí, e nós temos também muitas bacias de plástico mesmo, às vezes na nossa casa, que tem esse formato de tronco de cone. Trouxe alguns exemplos, não sei se vai dar para vocês verem aqui direitinho,
Mas copo também, muitas vezes, né, os copos têm formato com tronco de cone. Eu trouxe aqui, ó, 2, para vocês verem. Esse aqui é um pouco maior, talvez dê para ver melhor. Tá vendo? Formato de cone. Vamos agora estudar, então, os elementos desses troncos. Tá? Os elementos do tronco de uma pirâmide de bases paralelas. Nós vamos ter a base maior, que é a base da pirâmide. Nós vamos ter a base menor, que é a seção transversal da pirâmide, tá? E aí essa seção é um polígono semelhante ao da base da pirâmide, como nós já havíamos comentado. A altura do tronco vai ser a distância entre as bases, tá? Então, essa base está contida num plano, a maior, né, a base menor, em outro plano, a base maior está contida, e aí a distância desses planos vai ser a altura. Nós temos também as faces laterais do tronco, que são as superfícies planas, limitadas por trapézios. Né? Nós temos aí a imagem com muitas desses elementos. Atenção! O tronco da pirâmide é chamado de tronco regular quando é obtido de uma pirâmide regular. Então, a pirâmide regular é aquela que a base dele, ali da base, é congruente, tem todos os lados congruentes. Então, se o nosso tronco for obtido a partir de uma pirâmide regular, esse tronco é chamado tronco regular. E aí, nesse caso, valem as seguintes propriedades. As arestas laterais, tá, são congruentes, as bases, polígonos regulares semelhantes, todas as faces laterais, tá, são formadas por trapézios isósceles congruentes. E a altura de uma face lateral qualquer é chamada de apótema. Tá? Nessa figura aqui da nossa página anterior, tem também o desenho da apótema. Tudo bem? E agora vamos ver, então, os elementos do tronco de cone. Temos também a base maior, que é a base do cone, a base menor, que vai ser a seção transversal do cone, e essa seção é também um círculo. Nós vamos ter a altura do tronco, que é a distância entre os planos das bases, tá? E a geratriz do tronco, que é um segmento contido em uma geratriz do cone original, tá? Cujas detalhes agora vão ser das circunferências das bases, sendo um ponto em cada. Vocês se lembram o que é a geratriz de um cone? Nós vimos né, na semana 2, na aula da semana 2, que é o quê? Vai ser todo segmento que possui as extremidades no vértice do cone e na circunferência ali da base desse cone. É uma geratriz. Então, a geratriz do cone vai ser, né, como se fosse essa geratriz, só que agora, em vez de uma extremidade vértice, vai ser ali a base menor, tá? Base menor, base maior. Então, aí nós temos a geratriz do tronco. Então, é isso, pessoal. Tá? Até mais. Nos vemos aí pela frente. Até mais. Bons estudos.